Você consegue trazer pra gente alguns exemplos, por exemplo, de como que poderia surgir uma crença de desvalor, uma de desamor e uma de desamparo? Sim, sim. Bom, desvalor. Eu acho que a maioria das pessoas hoje sofre, né, com essa falta de valor próprio, de não achar que tem muito valor e por isso muitas vezes a gente entra em relacionamentos que não nos valorizam. E assim, só um parênteses sobre isso, as pessoas falam assim, tá, mas todo mundo tem muito disso. É porque por mais que os nossos pais tenham feito um bom trabalho, a gente é muito complexo e dificilmente eles vão conseguir suprir todas essas lacunas. Então a gente vai tendo que fazer isso depois, na vida adulta. Então, assim, o desvalor, ele pode acontecer de formas muito, assim, não precisa ser um trauma gigante. Às vezes os pais, eles não foram tão assertivos, não foram tão bons em elogiar, em reforçar, em trazer reconhecimento, em falar simplesmente o valor, ele vem muito, claro, das ações, né? Então, você se sentir valorizado quando criança, não precisa ser só através de falas, Sim. é através das ações, né? Você vê que você é importante para aquelas pessoas que estão cuidando de você, você vê que você é priorizado, que você tem um lugar na sua casa, na sua família, que a sua opinião ela é respeitada, que você é um ser humano ali que é amado. Aí eu já tô indo até pro. É porque se mistura muito, né? Mas Sim, assim, claro. esse senso Nossa, de mas muito valor. interessante. É, então vai muito da forma como você foi tratado nesses primeiros anos, na adolescência. Às vezes você pode ter até tido um bom senso de valor em casa, mas talvez, sei lá, seus primeiros relacionamentos na escola, os primeiros namorados, teve experiências muito marcantes ali em que você se sentiu desvalorizado, descartado. Então aquilo pode também moldar ali um senso de. Às vezes a pessoa até se sente valorizado pela família, mas nos relacionamentos ela sempre se desvaloriza. Talvez tenha a ver com as primeiras experiências dela. Então, assim, cada pessoa é muito única. Tô dando alguns Sim. exemplos, mas pode ter sido, assim, situações. Às vezes, cara, os pais foram super legais, faziam tudo isso, mas teve aquela situação, uma professora que falou um negócio e pronto, você entendeu que você não tinha valor, entendeu? Total. Ou que você não era A capaz. nota que você tirou naquele dia. E foi muito Porque a gente, marcante. quando a gente é criança, a gente interpreta as coisas com muita intensidade também, Muita né? intensidade e se colocando no como a causa de tudo, né? Sim. Então, assim, o divórcio, por exemplo, geralmente é uma coisa que marca muito criança. E quanto mais nova, mais ela tende a entender que ela tem alguma culpa naquilo, embora ela não tenha culpa nenhuma. Então, é muito comum, assim, eu fui filha, né, de pais separados e quando eu atendi e converso com pessoas que foram filhos de pais divorciados, sempre ela interpretou alguma coisa sobre ela mesma que, tipo, às vezes não tinha nada a ver. A maioria das vezes não tinha nada a Total. ver com o filho, né? Tem a ver com os problemas dos pais. Engraçado, isso mostra como cada pessoa é única. Porque eu também fui de pais separados, mas eu nunca tive essa interpretação. Nunca Nunca. pensou nada. Você era criança, era pequeno? Eu era mais novo que Mais você. novo? É, então É. talvez eu nem. Na verdade, eu nem lembro Nem como é que foi. interpretou muita coisa, Exato. é, pode ser. Mas, assim, Mas o meu eu. problema era de desvalor, porque eu ia mal na escola. Então, é. Às vezes eu era chamado de burro, coisas do tipo. Aí eu fiquei acreditando nisso um tempão. Olha só. Sim. E é interessante que vai muito também daquilo que, desde criança, a gente já tem coisas que a gente valoriza mais. E Sim. provavelmente por você ser uma pessoa mais intelectual, tipo, você se, né, se apoiava talvez muito em algumas coisas, e bem naquela área que era muito importante, Sim, teve uma exato. situação de Exato. desvalorização, e aí marcou teu senso de si Exato. mesmo. É interessante, né? Para de fazer eu lembrar, senão eu vou chorar, velho. Psicólogo é foda. Mas é, assim, desvalor. Você trouxe um exemplo bem, bem diferente que acontece muito. Desamor acontece também demais. E é parecido com isso também. É quando você se sentia amado, né, enquanto você crescia, né? Então, ter demonstrações de afeto. É um acolhimento, né? Tudo, acolhimento, conexão, você ouvir que você é amado, mas você também sentir que você é amado, você também ver que você é amado. A gente fala hoje, né, tem essa coisa das 5 linguagens do amor e tal. Só que para uma criança, ela precisa de todas as linguagens. Ela precisa de atos de serviço, ela precisa de palavras, ela precisa de toque físico. E às vezes, quando faltou uma dessas coisas e calhou de ser bem a linguagem daquela criança, do outro completamente. Então, pode ter faltado, era aquela criança que precisava muito ter sido mais tocada, mais abraçada, e ela não recebeu. E aí ela, cara, tem um vazio ali, um senso de que ela não é amada. Às vezes, realmente, os pais foram muito ausentes, muito negligentes. Também sente que não é amada. E aí é difícil porque faltou ali uma lacuna e, tipo, pode aparecer alguém que ama muito e o amor bate e volta. Tipo, não entra, entendeu? Sério, cara? É, tem pessoas que às vezes namoram. Você já ouviu assim? Tipo, tem alguém, eu namoro uma pessoa super legal, a pessoa ama, mas ela não se sente amada, se sente rejeitada, tipo, vê coisas que não existem naquela relação.
Porque ela tem essa crença muito intrínseca de que ela não é digna de ser amada. Aham. E aí, muitas vezes, ela vai até perder relações super legais porque ela não Ela não se sente. Ela não sente que merece Não aquilo sente e que ela é acha que não recebe. É, exato. A gente é bem complexo. Cada pessoinha, assim, é um quebra-cabeça pra entender E o de nossas crenças. desamparo, cara? Porque esse é um que eu nunca toquei aqui no podcast. É. E é talvez um mais raro, né? Cara, o desamparo acontece muito com pessoas que elas não tiveram um senso de autonomia muito bem desenvolvido, assim, desde de criança. A autonomia é uma das necessidades emocionais básicas. E quando a gente vem de um contexto de superproteção, por exemplo, é muito comum, e eu já atendi muitas pessoas também, que elas, por exemplo, tinham muito medo de tudo, se sentiam muito frágeis, vulneráveis, medo de adoecer, medo de tudo, e deixavam de fazer muitas coisas por se sentirem nesse lugar, assim, desamparado, inseguro, frágil. E muitas vezes vem de um contexto onde essa pessoa ela foi super protegida. Talvez ela era. Eu lembro de uma paciente que ela tinha uma deficiência, assim, congênita. Era basicamente uma perna, assim, que era um pouco maior do que a outra, mas isso fez ela sofrer muito bullying. Quando ela era criança, ela teve que ter um atendimento especial, assim, na escola, em casa. Só que os pais, tipo, e ela também, colocaram um foco gigante nisso. Porque ela era super funcional, até hoje ela era. Mas ela foi tão protegida e ela ficou tanto nesse lugar de coitadinha, de vítima por conta dessa deficiência. Ela tinha uma crença extremamente, um senso, assim, de si muito, muito rígido, de que ela era uma pessoa frágil, fraca, que ela precisava Incapaz. sempre, incapaz, incapaz não da capacidade cognitiva, incapaz na vida. Tipo, ela precisa sempre da ajuda de alguém pra tudo. Nossa, isso é muito interessante também, né? Bem interessante. E ela foi um caso bem legal, assim, porque ela não pegava nenhum elevador pra descer de casa, e aí ela começou até a desenvolver meio que uma fobia social, porque aí uma coisa foi levando pra outra. E aí a gente fez um trabalho muito, muito bacana, assim, durante um bom tempo, mas dela conseguir ganhar essa autonomia na vida. Porque até pra ir, ela fazia faculdade, mas a mãe levava, ficava esperando na porta, pegava. E ela não tinha essa necessidade real. Era muito mais realmente uma crença dela. É um caso bem. É engraçado porque, de um lado, a gente tem às vezes a criança ali que não recebeu atenção, afeto, carinho, proteção e teve a crença de desamor, por exemplo, Aham. ou desvalor. E de um lado, uma pessoa que recebeu muito carinho, muita proteção, até demais, criou a Porque crença nenhum de excesso desamparo. faz bem, né? O equilíbrio. Tudo, tipo, um estilo de pai muito autoritário, muito negligente. A gente precisa encontrar o caminho do meio pra praticamente tudo na vida, né? Então, realmente, o excesso de proteção, o excesso vai ter algum lugar que vai se perder ali na personalidade, no jeito da pessoa de viver depois. Uma das coisas que eu mais tratei em terapia, até hoje eu tenho que tomar muito cuidado com isso, é o pensamento 880, assim, Sim, de extremo sempre. sempre. Ou tudo vai dar muito errado, ou vai dar muito certo. É. Coisas do tipo, sabe? Até o seu extremo que você falou, né? Foi de um lugar de acreditar muito em si mesmo Exato. pra questionar tudo. Então, Exato. tipo, a gente não consegue viver. Claro que tem momentos da vida, às vezes, que o extremo, ele leva a gente pra lugares importantes, mas no geral, pra gente viver bem, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né?